Meus irmãos queridos, do fundo do nosso coração, um abraço fraterno e que Deus continue a nos abençoar. Uma tarde e noite, mais uma reflexão nas terças-feiras, às 18h15, hoje com a temática que está no slide inicial, convites da vida, convites ao bem. Nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido Marco Antônio Padovani, companheiro nosso aqui da casa, trabalhador da casa e também da nossa regional. Vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória e o Marco vai nos conduzir na reflexão. Então, Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, se realiza mais uma possibilidade em que, sem sombra de dúvida, iremos acrescentar informações preciosas, lições que a vida se nos apresenta para que possamos fazer dessa maneira escolhas mais favoráveis. Por esta razão, buscando sempre inspiração na vida maior, na vossa compaixão plena por todos nós, mais uma vez vos solicitamos que, dentro de possibilidade do mérito de cada um de nós, vossos embaixadores celestes, amigos espirituais que nos envolvem, nos abraçam, possam ampliar nossos níveis conscienciais e fazendo com que assimilemos a lição, que a mesma possa descer do intelecto, agasalhar-se no nosso coração e envidemos esforços, então, para torná-la hábito saudável na nossa vivência. Abençoa a nossa proposição, inspira o nosso facilitador para que essa mensagem, mais uma vez, nos proporcione reflexões aprofundadas. Que assim seja, Senhor. 1948, o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, iniciou a sua série Fonte Viva. E o livro foi publicar o primeiro da série Caminho, Verdade e Vida. Uma lição desta obra, tratando exatamente da prática do bem. O benfeitor comenta um versículo da primeira carta de Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. O benfeitor analisa esse versículo. Diz ele para nós: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado, que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com grave desastre para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Digo mais, um pequeno errinho aqui. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais.
Sem dúvida, a prática do bem faz com que possamos realmente avançar mais depressa na senda dos nossos compromissos, dos nossos ajustes e no desenvolvimento das nossas virtudes ético-morais. E é por esse caminho que o nosso Marco vai nos iluminar a partir de agora. Portanto, honrados, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, queridos irmãos dos dois planos da vida. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, envolvendo nossos entes queridos e nossos familiares. Como foi dito, o tema está aí. Convites da vida, convites ao bem. E eu vou iniciar fazendo algumas considerações sobre a doutrina espírita, sobre a ciência do infinito que ela é. E essas palavras de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, diz que o estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica. Metafísica, meta é além, quer dizer, além da física, além da matéria, e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Então, sobre esse aspecto, queremos lembrar que a doutrina espírita, ela proporciona ilimitados conhecimentos em todas as áreas da vida, em todas. Ela vai muito além dos aspectos da fé, a que muitas religiões se ficam ali estagnadas em dogmas ultrapassados. Então, sem dúvida, a doutrina espírita é a mais verdadeira e pura filosofia de vida. Ela parte do princípio de que todos nós somos imortais e que também os nossos destinos são imortais. Oferece-nos conhecimento profundo em torno dos problemas do espírito, adentra também nas questões de ordem social, seja coletivo, seja individual, na área educacional, na área moral do ser humano. Propõe a cada um que promova o seu constante investimento pessoal na área do saber e que deve se empenhar o máximo na sua reforma moral, na busca do seu progresso espiritual. Isso como condição para que ele alcance a plenitude e possa desfrutar desde já aqui na Terra de harmonia, de paz e de saúde. E como ciência, a doutrina espírita, nós vamos ver que ela acompanha o progresso do conhecimento. Ela estimula sempre novas formas de averiguação e de pesquisa. Então a doutrina espírita nunca para no tempo. Ela vai na causa das doenças e sofrimentos humanos e também oferece recursos valiosos, recursos terapêuticos eficientes. Ela explica como funciona a vida no mundo espiritual e essa correlação, essa integração do mundo espiritual com nós aqui no mundo terreno. E também nos apresentam as leis naturais da reencarnação, da pluralidade das existências, da lei de causa e efeito, e permite que a gente amplie o nosso horizonte mental. E como religião, ela se apresenta e ela é o Consolador prometido, e vem para nós demonstrar com extrema seriedade que em tudo o que ocorre na vida, em tudo, há a justiça divina. E também vem atualizar de forma magnífica e profunda os ensinos de Jesus Cristo, aqueles que Ele nos fez naquele tempo por meio de parábolas. E essa doutrina tem a capacidade de nos trazer Jesus de novo, um Jesus próximo de nós, vivo, ali atuante. E por último, lembrar que é uma doutrina que não traz ritual, que não traz cerimônia, mas traz um emblema, traz um tema central, que é fora da caridade não há salvação. Então, diante desse universo que é o Espiritismo, hoje nós vamos falar de um aspecto só, tratar de uma questão que é ali sobre o bem, que é a questão social.
que Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele nos apresenta um programa de natureza social que, se for aplicado, ele realizará o mais absoluto progresso da humanidade. Um programa social. E esse programa é constituído de 3 princípios, né? Alguém pode falar, mas isso é um sonho ainda. Não, não é um sonho. É uma realidade e que nós vamos alcançar mais cedo ou mais tarde. Mas a gente tem que pensar que esse é um programa que a gente tem que trabalhar ele. O homem demorou 19 séculos depois de Cristo para que a misericórdia permitisse que nascesse um ser humano aqui, inventasse a lâmpada e tirasse o mundo da escuridão. Então, por quê? Porque houve progresso, o progresso material. E agora é chegada a hora do progresso espiritual, para a gente ser iluminado, para sair da ignorância. Então, é um programa que é possível, sim. E começa Allan Kardec nos dizendo que a base desse programa é a fraternidade. E que, na acepção do termo, o que é fraternidade? Fraternidade, podemos dizer que resume todos os deveres dos homens um para com os outros. Isso é fraternidade. Mas ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Ou, em outras palavras, podemos dizer que é a caridade por excelência. Porque a caridade é a aplicação da máxima que a gente deve proceder para com os outros, como gostaria que o outro procedesse para conosco. Isso é fraternidade, isto é caridade. E ele também diz assim que a fraternidade tem uma voz. Como que a fraternidade diz? A fraternidade diz assim, um por todos, né, e todos por um. Essa é a voz da fraternidade. E qual que é a voz do egoísmo? Cada um para si, né? Então, com isso, ele mostra que o obstáculo fundamental que se opõe à instalação da fraternidade no nosso planeta é o egoísmo. É a chaga dominante da nossa sociedade, que enquanto ela estiver reinando, né, será impossível o reinado dessa fraternidade legítima e verdadeira. Porque, vejamos, é impossível que uma pessoa egoísta proceda fraternalmente com seu semelhante. Não é mesmo? Alguém conhece um egoísta fraterno? Alguém conhece um avarento generoso? Não, né? Se alguém conhecer, por favor, me apresente. O segundo princípio é a igualdade. E a igualdade, ela é consequência do sentimento de fraternidade. Porque se eu usar com tolerância, benevolência, indulgência, naturalmente eu vou trabalhar a igualdade. E a próxima, que é a liberdade, que formam os 3 princípios, é consequência da fraternidade e da igualdade. Então, vejamos, da igualdade. Qual que é o inimigo da igualdade? Não é o egoísmo, é o orgulho. O orgulho é o egoísmo. O orgulho é o inimigo da igualdade. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela faz com que esse sentimento, faz com que ela queira sempre estar em quê? Em primeiro lugar, ela quer a prioridade, ela quer o domínio, ela quer os privilégios, ela quer as exceções. Então, o orgulho, da mesma forma, enquanto não for banido, vai ser obstáculo à instalação do princípio da igualdade. E o terceiro, que é a liberdade, Allan Kardec diz que a liberdade pressupõe que haja confiança mútua. Porque se eu não confio no Vaninho, o Vaninho não confia em mim, não há liberdade,
né, entre a gente. Um fica com receio do outro, do passo que o outro vai dar, do que ele vai fazer e assim por diante. Então, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista do egoísmo e do orgulho. Os mesmos problemas, né? A gente vê que a nossa bandeira nacional tem lá, ordem e progresso. Esse é o lema do Brasil. E a gente vive uma desordem e um retrocesso, né? Por quê? Porque certamente esta ordem não foi implantada, né? Aonde está a fraternidade? Vamos trabalhar só a ordem e o progresso? Vai dar no que está dando, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, o lema dos Estados Unidos é a liberdade, mas é uma liberdade equivocada. É aquela liberdade de ir e vir que o americano luta. E a gente vê que a liberdade é tanta que, da mesma forma que uma pessoa pode sair de casa para comprar um refrigerante, ele também pode sair para comprar uma arma. Então, os americanos, todos têm liberdade. Tem 300 milhões de americanos e 300 milhões de armas naquele país, por conta de uma liberdade equivocada. E foi essa liberdade equivocada que fez que esse irmão, também equivocado, cometesse esse massacre dias atrás. Então, nós vemos que a liberdade verdadeira, ela depende da fraternidade primeiro. E da fraternidade, a igualdade, para daí vir a liberdade. Porque se tivesse fraternidade, aquele irmão, olha o que está escrito lá, fraternidade é tolerância. Ele teria tolerado aqueles outros que ele não gostava, tinha usado da indulgência e não teria cometido aquele massacre. E então não adianta investir nesse tipo de liberdade. A proposta de Allan Kardec é essa: fraternidade, igualdade, liberdade. E lembrando que Jesus falou sobre a liberdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, do ponto de importância desses três princípios, né, para a realização desse programa de felicidade social, a fraternidade ela tem que vir em primeiro lugar. Ela é a base do edifício. Sem ela, não há como implantar a igualdade e nem a liberdade. Então, esses três princípios, eles têm que ser solidários e têm que prestar mútuo auxílio um ao outro. Daí, sim, a reunião deles formam esse edifício social. E Allan Kardec, daí, ele faz a conclusão. Ele fala assim: se você sonha com uma humanidade fraterna, tem que entender que precisamos trabalhar, em primeiro lugar, na construção da base do edifício, que significa praticar a fraternidade, na sua mais pura acepção, ou seja, a caridade, e que esse sentimento esteja no coração dos homens. Pondo em ação a fraternidade, é que conseguiremos um dia extirpar e erradicar de vez o vírus do orgulho e do egoísmo, que é a causa de todo o mal, e implantar os princípios complementares da igualdade e da liberdade. Mas aí vem aquela questão: será que é possível? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde: será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Resposta de Allan Kardec: responderemos alto e terminantemente, sim, pois do contrário não haveria progresso na humanidade. Então é possível, nós temos que trabalhar essas questões, porque é um projeto divino que cabe a cada um de nós participar na sua implantação. Como estamos falando de questão social, eu achei duas dicas de Emmanuel no livro Pão Nosso, que merecem a nossa reflexão. Ele fala assim: guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados.
Então, basta a compreensão dos nossos deveres. Mas aí, ele fala, cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular. E 2/3, olha bem, 2/3 dos problemas sociais do mundo, não é de uma cidade, de um estado, 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Então eu pensei em trazer um exemplo, né? Se uma pessoa resolve encher a cara de bebida alcoólica e pegar um carro, né? Ele está descumprindo a compreensão dos seus deveres próprios, né? E o que ele vai gerar problemas sociais? Ele pode sair, pegar o carro, bater, se machucar, pode se matar, pode ferir um outro, deixar paralítico, matar alguém, causar dano, né? Isso tudo vai gerar um processo criminal, um processo civil de reparação, vai envolver a polícia, vai envolver o Poder Judiciário e assim por diante. Então, de fato, esse pensamento é verdadeiro. Se cada um cuidar do que lhe compete, cada um do planeta, imagina nós aqui vivendo sem 2/3 dos nossos problemas sociais. É até difícil de imaginar. Agora a gente vai sair um pouquinho da prática, da teoria, e vamos para a prática. Minha filha Amanda, que está ali sentadinha, dessa vez ela falou, pai, o que você vai falar na palestra? Você pode falar da caridade? Eu falei, não sei, eu vou. Quando vinha a escala do Vaninha, a gente pensa, né? Vai decidir, trocar uma ideia. Passou uns dias ela de novo. E daí, vai falar da caridade ou não vai? Eu falei, não sei ainda. E daí, de novo, ela falou, decidiu falar? Eu falei, eu vou falar da caridade, né? Então a gente vê que as mulheres, desde pequenas, já querem dominar as coisas, né? Então a gente obedece. Então, do assunto social, eu escolhi um tema do Evangelho, que é os infortúnios ocultos. É um capítulo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então nós vamos falar um pouquinho desse Evangelho. Lembrando que até uma pessoa me perguntou, mas o que é infortúnios? Infortúnio significa miséria, aflição, significa sofrimento. Então, diz o Evangelho, que quando ocorrem as grandes calamidades, né, como as catástrofes, os desastres naturais, as enchentes, os vendavais, os terremotos, o que acontece? A notícia se espalha rapidamente e muitas pessoas então se emocionam e pelo sentimento de caridade elas se tornam generosas e vão auxiliar essas catástrofes que ocorrem. O Evangelho, nesse capítulo, nos chama a atenção a outra questão. Diz que ao lado desses desastres que ocorrem, né, com pouca frequência, não é todo dia que dá um terremoto, que dá uma enchente. Então, são fatos mais isolados que acontecem, que ao lado desses desastres isolados, há milhares de desastres particulares, que são os infortúnios ocultos, que passam despercebidos, né? Porque não sai na mídia, não sai nos jornais esses pequenos desastres particulares. Então, esses desastres são pessoas que estão aí acamadas em lares miseráveis sem se queixarem. Está lá no Evangelho. São pessoas sem a mínima assistência material que estão vivendo por aí. São crianças desnutridas, pessoas abandonadas, pessoas hospitalizadas sem qualquer amparo da família, são deficientes abandonados, outros que estão desempregados sem as mínimas condições para prover as necessidades da família. Tem irmãos que aí passam frio, fome, lhes falta um remédio, falta, na verdade, o mínimo do mínimo. Então, esses dois aqui, foi um dia de frio, faz uns 15 dias eu tirei a foto porque eu conheço eles,
do projeto do NAFA. O rapaz é o Fabiano, ele tem 36 anos, e aquela senhora é a mãe dele, Ana Maria, tem 56 anos. Ela trabalha já há 5 anos nessa atividade de catar reciclável. Essa carga, eu perguntei por quanto vocês vendem essa carga? Por R$15. Mas ela não é encher e sair ali, vender e pegar o dinheiro. Eles têm que fazer várias viagens durante o mês, vão levando para casa, tem que separar o lixo, o alumínio, o papelão, o plástico. Aí, quinzenalmente, vai lá a empresa com o caminhão, cata, pesa e paga. Então, esses 2 irmãos aqui trabalham até 1 da manhã, 2 da manhã, e no mês, os 2 arrecadam de R$300 a R$400. Tem que sobreviver com isso, né? E o pezinho do carrinho, de 270 a 300 quilos, quando está cheio, né? Eu andaria uns 50 metros e mandava o SAMU me buscar, porque não ia aguentar. Então, é essa a realidade de muitas pessoas que estão. Isso é infortúnio oculto. Então, eu peguei mais uma aqui. Esta foto é de uma favela, não é de um país pobre, longe daqui. É a 5 minutos daqui, ali no Interlagos. Tirei agora, em junho. Né? É 50 metros do NAFA. Esta outra também. É do outro lado. São as favelas, são pessoas que vivem em lonas, sem teto. Ali é chão de terra mesmo, sem banheiro, muitas sem esgoto, quer dizer, todas sem esgoto, né? Algumas sem gás, né? E assim, sem banheiro e assim por diante. Então, o Evangelho, ele nos fala o seguinte: aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. E na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Então, fala assim aqui, que não há uma pessoa, né, que tenha livre suas faculdades, que não pode oferecer. E eu trouxe um exemplo que isso aqui é uma grande verdade. Meu amigo Gilson Daniel, quem não conhece é o irmão da Jussara, né? A Jussara. O Gilson sofreu um acidente há mais de 5 anos, ficou paraplégico. Ele estava até se locomovendo de cadeira de roda, tal, mas há 8 meses ele teve um problema que complicou e ele está no leito, sem poder sair. Ele sem poder sair, ele toma banho no leito, há 8 meses. Só que ele teve uma iniciativa muito importante, ele teve uma atitude valiosa em favor de outras pessoas. O que ele fez? Ele viu aquele circo que chegou aqui faz em abril, né? Um circo que era muito bom, muito recomendado. Ele entrou em contato com a direção, foi atrás e foi para telefone para cá, conseguiu 100 ingressos gratuitos para o grupo de deficientes físicos, de cadeirantes aqui de Cascavel e para os acompanhantes. E conseguiu, dali desse leito, dessa cama, fazer com que todos fossem lá. Está ali a foto, o grupo inteiro. Dentro do grupo tinha um casal de cegos que ficaram felizes por poder ouvir o show. Eles relatam até hoje a felicidade que eles tiveram. Então, como diz o Evangelho, cada um pode, de alguma forma, fazer o bem, desde que tenha livre as suas faculdades mentais, né? Não é... Muita gente lamenta que não pode fazer alguma coisa por falta de recursos, né?
E faz o quê? Fica aguardando os dias de abundância, os dias de facilidade para fazer o bem. E a vida passa, né? Então diz Emmanuel novamente: é indispensável que o trabalhador fiel inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela da sombra cada dia por meio do serviço constante. Opa, não pulei aqui, né? Está aqui, Emmanuel, do livro Pão Nosso. Então, a proposta: ir ao encontro desses irmãos pelos laços da fraternidade, porque assim nós estamos se tratando, eliminando uma parcela da nossa sombra, da nossa imperfeição. E ainda ele fala, cada dia, né? Um pouquinho. Cada dia. Porque fazer o bem é uma terapia e traz muitos benefícios. Como eu tirei aqui da transcrição da revista Reformador, que diz assim: e observamos que todos os que se empenham na prática da caridade, no sentido mais abrangente, além da paz de consciência que ela proporciona, alcançam melhor disposição física e saúde, tanto para quem é destinada, como para quem a exercita. Então, fazer o bem é benefício para todo lado, né? Do Evangelho, tirei 3 frases. Uma, depoimento, testemunho de uma rainha da França. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos perguntará o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e quantas lágrimas enxugastes. A irmã Rosária também, do Evangelho. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. E o apóstolo Paulo, né, que fala tanto-nos da caridade, fala assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Nem precisa comentar, né? Aqui eu trouxe uma página em branco. Para quê? Esta página em branco simboliza o que os verdadeiros espíritas não podem deixar que ocorra. A proposta é que ninguém deixe passar um dia em branco na vida sem praticar qualquer ato no bem, algo no bem, né? Então, eu vou preencher essa página de alguma forma, né? O que a gente pode fazer para que preencha um dia da nossa vida no bem? Primeira coisa, o Evangelho diz que o primeiro ato do dia deve ser a oração, né? O primeiro ato, antes de tomar café, diz lá no Evangelho, que o primeiro ato é a oração. Então, começar o nosso dia assim, e além da oração nós temos a meditação, a reflexão diária, né? E nessa meditação e nossa oração, nós também lembrarmos dos infortúnios, daqueles que estão na retaguarda, nos enfermos, nos indigentes, nos desequilibrados mentais, nos aleijados, naqueles filhos que estão sem leite, né? Sem pão, passando frio. Uma segunda proposta é a gente lembrar da leitura, porque a leitura proporciona equilíbrio, nos traz conhecimento, nos traz compreensão de muitas coisas, nos dá muitas respostas, né? E quando a gente aprende alguma coisa no dia, qualquer coisa, a gente pode dizer que valeu o nosso dia, né?
sem dúvida. E além da leitura, lembrar da música, que traz paz, né? Também promove a reflexão. E essa aqui, o que vocês acham? Quem achou esse macaquinho bonito, levanta a mão aí. Ah, ainda bem que a minha tia Nilda e a minha esposa achou, sabe por quê? Porque falaram que eu tinha alguma semelhança com ele. Eu não sei aonde, mas eu também achei ele bonitinho. Mas é o seguinte, eu coloquei essa imagem desses dois irmãozinhos aqui, porque eu acho que a proposta é que no dia a dia a gente tem que superar as diferenças. Nós temos que ver que todos nós somos iguais, não importa a situação que aquele irmão esteja. Então nós temos que ter esse olhar, né, com mais humildade, sem superioridade, né, ter mais tolerância. Olha ali que bonitos os dois, ó, um tolerando o outro, né, é assim. O cachorro não está mordendo e ele não está aprontando. Então a gente tem que viver assim, tentar o nosso dia ser assim, com o próximo. Também lembrar que a gente tem que ir ao encontro daqueles que estão na extrema miséria, né? Podemos doar um cobertor, doar qualquer coisa, um alimento, um trocadinho, o que for. E eu quero registrar aqui, porque as duas pessoas, tem duas senhoras aqui, que antes de começar o inverno, elas fizeram uma campanha e arrecadaram 252 cobertores novos de casais, novos, comprados na loja, e doou para o nosso grupo do sábado, que distribuiu para aquelas favelas ali, antes de começar o inverno. Então eu quero registrar, não vou dizer o nome delas, mas elas estão aqui assistindo, e agradecer, porque é uma grande atitude pensar nesses irmãos aqui. E o Vanim me lembrou do que diz o Livro dos Espíritos. Numa civilização regida pela lei do Cristo, ninguém poderia morrer de fome. Nem morrer de fome, nem morrer de frio. Então, para a gente ver que aí o quanto falta para implantar, né, essa lei do Cristo ainda em nossa vida. Também trouxe aqui uma imagem de dois amigos, né, da gente lembrar dos amigos, de conversar, de trocar conselhos, isso é importante na vida. Também de auxiliar, né, a gente interromper nosso andar rápido, nosso passo apressado, e parar para auxiliar um cego, um idoso, um cadeirante, um deficiente. Tudo isso valoriza o nosso dia. Também lembrar de um ato de ternura e de amor para aquele que está ao nosso lado. Visitar os pais visitar os filhos, visitar um amigo e assim por diante. Telefonar, para a gente fortalecer os nossos laços e deixar o nosso dia mais alegre também. Dar um abraço afetivo, né, como é importante. E quero lembrar de um fato que ocorreu com o Divaldo, que Divaldo teve uma conferência, não sei que país que foi, se foi na França, não lembro. Mas terminou a conferência, ele foi para o restaurante. E quando ele chegou no restaurante, foi entrar, a benfeitora Joana de Ângeles falou assim: Divaldo, dê um abraço naquele garçom. Como assim? O Divaldo falou. Dê um abraço naquele garçom. O Divaldo falou assim: mas peraí, você é mentora ou é obsessora? Agora quer que eu entre dando abraço em garçom? Ela voltou e falou: Divaldo, abrace ele. Aí ele meio assim, como que eu vou abraçar uma pessoa do nada assim? Ele chegou e falou assim: viu, o senhor podia preparar uma coisinha diferente, um chazinho com não sei o que lá, umas folhinhas, o senhor pode? Pode. Daí ele pegou e deu um abraço nele. Daí o homem veio com o chazinho, quando ele pegou, ele deu um abraço nele, aproveitou. E na hora de ir embora, foi lá e deu um abraço nele. Deu 3. Mas ele não entendeu por quê. No dia seguinte, antes de Divaldo ir embora, esse garçom procurou ele e confessou para Divaldo que ele, por conta daquele abraço, ele desistiu da decisão dele que ele já tinha tomado de se suicidar, deixando a esposa e um filho. Então esse abraço fez toda a diferença na vida daquele garçom, né?
Então, a terapia do abraço, como a tia Nilda faz toda vez, né, tia? Vamos continuar firme. Vamos auxiliar aqueles que estão na rua, né, que não estão ali de profissionais, e estão trabalhando, catando o que às vezes muitos jogam no chão, no lixo. E tem um jeitinho muito bom para a gente não humilhar quando a gente quer ajudar. Se você quer ajudar uma pessoa, por exemplo, dar um trocadinho, você chega ali, faz de conta que é de outra cidade. Fulano, o senhor sabe onde fica a Avenida Brasil? Né, um ponto de referência que toda a prefeitura. Ele vai falar, é para cá, é para lá, obrigado pela informação, e sai. Entendeu? Aí está resolvida a situação de uma forma menos constrangedora e humilhante para aquela pessoa. E a minha filha também falou, pai, não esquece de falar da natureza. E ela fez isso aí no celular dela e me mandou. A caridade não existe apenas com os seres humanos, e sim com os animais e a natureza também. E é verdade, está ali o cachorrinho abandonadinho. E aqui eu trago uma foto do Chico, né, porque tem uma correlação com o animal, e também uma história interessante, que Chico tinha um cachorrinho, e ele chegava tarde da noite, e aconteceu o quê? Esse cachorro ficou doente, e além do Chico chegar toda noite, ele tinha que ir de madrugada cuidar do cachorro, o cachorro fazia um barulho e latia e acordava todo mundo. E o que fez a pessoa que morava com o Chico? Achou que o Chico estava sofrendo muito com aquela situação, esperou o Chico sair, no outro dia deu veneno para o cachorro. E quando o Chico chegou, viu o cachorro morto, ele falou, Chico, eu fiz pelo seu bem. Eu estava vendo que você estava sofrendo muito com isso e fiz pelo teu bem, ponto final. Chico olhou para ele, não falou nada, né? E passou-se 3 meses. Emmanuel aparece para o Chico Xavier e fala, Chico, você tem que resolver o assunto do cachorro. Porque desde aquele dia, uma mancha escura ficou em volta do seu coração. E você tem que... Ele falou, mas como? A pessoa vem e me mata o meu cachorro? Eu vou fazer o quê? Ele falou, não, você tem que perdoá-lo. Não, mas eu não vou, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, Chico, o Evangelho... não, se é o Evangelho, então deixa comigo que eu vou fazer. E o Emmanuel falou, sabe o que você tem que fazer? Procure saber o que ele mais gostaria de ganhar de presente e dê a ele. E o Chico foi. Descobriu que ele queria ganhar uma máquina de costura, que era caríssima. E o orçamento do Chico, todo mundo sabe, né? E o Chico comprou aquela máquina, parcelou não sei quantos consórcios, e deu de presente para aquele que matou seu cachorro. Então, é essa forma, realmente, aquele que magoou, se sentiu realmente perdoado, né? É uma linda história que aconteceu com o Chico. Com isso tudo, eu quero dizer que todos os dias nós temos oportunidades para o exercício da caridade, porque fazer o bem alimenta as nossas virtudes, e principalmente se esse trabalho for temperado com amor e com alegria, e com boa vontade. Para que serve tudo que a gente aprende aqui, né, na doutrina espírita? Serve para que a gente aplique na nossa vida, serve para que a gente aplique no nosso trabalho, mas uma parcela disso nós temos que doar a Jesus Cristo para que a gente possa ajudá-lo para a implantação do reino dos céus aqui na terra. Então vai ser trabalhando, estudando e servindo que a gente vai sentir o Cristo operando em nós. Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida. A vida é um sublime convite. Para onde olharmos e onde nos estivermos, defrontaremos com incessantes convites da vida. Olhe ao seu derredor, aprofunde observações e faça algo que te assinale positivamente a passagem na Terra. É para fazer algo, alguma coisa pequena, não é uma coisa extraordinária. Então é dessa obra, Convites da Vida,
Nela a gente encontra 60 títulos, que são 60 convites. Que esses convites são para quê? Para nos ajudar a nos elevar, para nos ajudar a evitar novos sofrimentos, para estimular as nossas virtudes e a nossa elevação. Eu não vou falar os 60, né? Senão eu vou falar alguns. Amor, paciência, bem, perdão, caridade, regeneração, coragem, renovação, estudo, resignação, fé, solidariedade, fraternidade, tolerância, gratidão e trabalho. E para encerrarmos, quantos convites Jesus nos faz todos os dias, para que a gente pense nisso, né? Há quanto tempo Ele nos convida a segui-lo? Há quanto tempo Ele nos convida a viver como Ele viveu? A praticar o que Ele nos ensinou, né? E Ele fez um convite, está lá em Lucas. Mas quando fores convidado, vai, disse Jesus. E no Evangelho de Jesus, o que a gente encontra é só convites, né? Convites ao bem, convite à vida, e de uma forma muito clara, de uma forma eterna. Então está lá no Evangelho, convite ao amor, à fraternidade, à paz, à caridade, à solidariedade, né? Tem o capítulo do convite ao perdão, à paciência, à gratidão, convite à nossa elevação. Só que a maioria ainda dos seres humanos quer caminhar para Deus sob o ultimato das dores, dos sofrimentos, sendo que a gente já pode caminhar pelas estradas da fraternidade e da caridade. E aqui o último slide. Lembremos que um dia, compreendendo a necessidade de elevar o homem a alcançar a felicidade verdadeira, Jesus, o mestre amigo, aceitou o convite e desceu à terra, erguendo-a de tal modo que em breve a dor e a miséria baterão em retirada definitivamente. Então eu agradeço a atenção de todos, né? E um abraço fraterno a todos vocês.